Opa, tudo bem, gente? Vamos lá. Vamos aqui começar uma gravação aqui, né, sobre o último trecho aqui dessa aula, onde na última aula, né, que foi a aula sobre lâmina, onde eu estava explicando por que na irrigação a gente utiliza lâmina, eu comentei e defini um pouquinho sobre lâmina para vocês, né, que é a altura de água, né, que a gente pode chamar de lâmina de irrigação ou a lâmina de chuva que foi precipitada. E eu comentei também que quando se tem 1 milímetro de chuva ou 1 milímetro de água, é a mesma coisa que a gente falar que a gente tem 1 litro de água para cada metro quadrado, tá? E ainda peguei e coloquei um esqueminha bem legal para vocês aprenderem a fazer a transformação de unidades aqui, né? Que é só lembrar do kh de cm. E agora eu vou comentar para vocês um pouquinho sobre essas atividades aqui, ó, que são atividades de determinação das lâminas de irrigação. Como eu disse, o vídeo anterior foi para determinar o que era lâmina e agora a gente vai ver como ela se aplica na verdade, tá? E essa determinação de lâmina de água nada mais é do que determinar a quantidade de água em lâmina, né? Que o nosso sistema de irrigação vai aplicar. E para isso a gente tem que pegar, a gente tem que lembrar de alguns conceitozinhos básicos. Vamos sempre pegar e pensar que o solo é uma grande caixa de água, né? Aqui eu peguei e fiz uma representação de uma caixa de água. E aqui a gente tem em marrom, né? A gente tem em marrom o solo, tá? Então isso aqui em marrom é o solo. E agora a gente vai ter que relembrar de um conceito que a professora Angélica trabalhou com vocês na disciplina de solos, no qual o solo ele pode ser dividido, né, em um gráfico como esse de pizza, da seguinte forma, onde 45% da sua composição é de uma composição mineral, ou seja, formado por argila, silt, areia e assim por diante, né? Outros 5% é composto por material orgânico. Como assim material orgânico, Matheus? São os restos de vegetais, as fezes de animais que estão ali na superfície e estão se decompondo, né? Outros 25% do solo, ele vai estar preenchido por ar, enquanto outros 25% vão estar preenchidos por água. Ah, Matheus, então quer dizer que todo o solo é desse jeitinho que você desenhou aí do lado? Vai ter 25% de ar, 25% de água, 5% de material orgânico, 45% de mineral? Não. Isso daqui é o que a gente considera como solo ideal. Como assim o solo ideal? É uma representação básica de como é o solo. O solo, basicamente, ele pode ser representado desta maneira, tá? Contudo, não quer dizer que o solo ideal é o que acontece em todos os casos e muito pelo contrário, é o que menos se acontece, porque essas duas fases aqui do solo, que é a fase gasosa que a gente fala, que é composta pelo ar, e pela fase líquida, que é composta pela água, tá? Ela vai ficar sempre mudando. Porque concorda comigo que a água no solo ela pode ser absorvida pelas plantas, ela vai pegar e vai infiltrar cada vez mais. E quando a água é absorvida pela planta e infiltra, o teor de água está diminuindo e o teor de ar está aumentando. Ah, e quando chove, Matheus? Quando chove é o contrário. O teor de água vai aumentar e o teor de ar vai diminuir. Quando irriga, a mesma coisa. Então, essa fase ar e água é sempre mutável. Eles sempre vão ficar mudando, tá? E uma coisa que eu peço para que vocês guardem. Quando eu falo água, eu não estou falando de água, porque a água nada mais é do que H2O. Só que no solo, além do H2O, nós temos nutrientes que vão estar dissolvidos naquela água. Como assim, Matheus? Sabe o fósforo, o potássio, o nitrogênio, o cálcio, o boro, o zinco, o molibdênio, o enxofre, o níquel, o sódio? Todos esses nutrientes vão estar dissolvidos. Então, são nutrientes dissolvidos, tá? Que isso nós chamamos, é a mesma coisa que nós falarmos que
é a solução do solo, tá? Então, o termo mais correto não é água no solo, e sim solução no solo, tá? Porque nós nunca vamos ter só água, que é só H2O. Até porque nós também não bebemos água. A água que nós bebemos dos filtros e tudo mais é uma solução, porque é H2O, mais vários sais que estão ali juntos. Porque se a gente tomasse só água, a gente ia ter diarreia, tá? Inclusive, se vocês quiserem testar, posso até arranjar para vocês água pura, ou o máximo pura possível. Mas voltamos, né? Então agora que vocês entenderam que isso daqui é um solo ideal e que a quantidade de ar e a quantidade de água muda, nós vamos agora voltar aqui para o nosso desenho. Esse aqui é um desenho da nossa caixa d'água. Como eu disse, a caixa d'água é composta então por cerca de 50% de solo em si, né, que vai ser material mineral, outros 50% vai ser espaços vazios aqui. Então quer dizer que nesse solo nós vamos ter vários espaços vazios que vão estar preenchidos ou por água ou por ar. Mas como assim, Matheus? Como assim espaços vazios? Vamos agora só relembrar mais um pouquinho aqui. Nós sabemos que o solo ele é formado por areia, silt e argila, certo? Areia, silt e argila são partículazinhas do solo que são... Deixa eu tentar... Aí, agora foi. São partículas do solo que elas pegam e ficam umas próximas às outras, tá? Então, como a gente sabe, a areia, ela é... Nossa senhora, não tô conseguindo... Pronto. A areia é maior, a argila é menor. E quando acontece isso daqui, dá uma olhada, ó. É que eu tô pegando e tô... Opa, deixa eu só voltar aqui. Quando a gente pega e tem essas partículas de solo, que areia, silt e argila juntas, olha aqui, ó. A formação de espaços vazios. E é nesses espaços vazios onde a água vai estar, tá bom? E esses espaços vazios que eu peguei e desenhei aqui, nós podemos chamá-los, tá? De poros. E são nesses poros que nós vamos ter água e ar, tudo bem? Depois eu posso explicar um pouquinho mais sobre isso, que aí a gente vai poder entrar sobre a questão da macroporosidade e da microporosidade do solo. Porque a água, ela fica armazenada no que a gente chama de poros pequenos, que são os microporos. Enquanto quando a água está nos poros grandes, ela acaba sendo drenada, ela acaba infiltrando no solo. Então, onde que a água é guardada? É nesse espaço grandão aqui que eu desenhei. Deixa eu só... Ih, mas vai acabar apagando aqui. Enfim, é nesse espaço grandão aqui que eu desenhei. Ou é em espacinhos bem petitinhos como esse aqui, ó. A água ela vai ficar em espacinhos bem petitinhos assim. Ela gosta de ficar em espacinhos bem petitinhos. Enquanto espaços grandes como esse faz com que a água infiltre, tá bom? Então o que acontece? Se eu pegar um solo que tem muitos poros grandes, ou seja, o que é um solo com muitos poros grandes? Um solo arenoso, porque as partículas de areia não são grandes. Se as partículas de areia são grandes, elas têm muitos espaços grandes. Então, se ela tem muitos espaços grandes, ela vai conter muita água ou muito ar? Muito ar. Agora, se eu pegar um solo argiloso, onde as partículas são petitinhas, ela vai ter mais água ou mais ar? Ela vai ter uma capacidade muito grande de armazenar água. Por isso que os solos argilosos, eles têm a capacidade de armazenar mais água do que um solo arenoso. Porque os solos argilosos, eles têm poros menores, eles têm grandes quantidades de poros pequenos, porque as partículas são menores, porque o grão de argila é menorzinho. Vou aqui fazer um desenho rapidamente, sem muito frescureira para vocês. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho as partículas de argila. Lembrando que as partículas de argila, elas são menores, né? Elas são menores. Então, argila, ó. Argila. São menores do que 0,002 milímetros. É isso mesmo? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Tamanho das partículas. Imagem. Cadê? A partícula argila. Vamos conferir aqui só para falar que eu não estou falando
bostinha para vocês. Exatamente, as partículas de argila elas são menores do que 0,002 milímetros. Enquanto a partícula de areia, tá? Opa, só voltar aqui. A partícula de areia, ela vai ter tamanho entre 0,2, ela vai ter entre 0,2 e 0,02, se não me engano, 0,05. Depende, eu acho que da discriminação. 0,005, se não me engano. É o tamanho das partículas de areia. Isso faz com que as partículas de areia elas sejam maiores do que as partículas de argila. Então dá uma olhada. Olha o tamanho desse espaço aqui e olha o tamanhozinho do espaço aqui. Então só para fazer aqui mais, ó, vamos fazer aqui mais um espacinho. Aqui, ó, na areia, dá uma olhada. Nós temos espaços muito maiores entre as partículas, enquanto aqui na argila nós temos espaços muito menores. Então, o que acontece? Vamos fazer aqui um comparativo, né? Na argila, nós vamos ter mais poros pequenos. E mais poros pequenos é a mesma coisa do que reter ou retém mais H2O. Agora, e a areia? Ela tem mais poros grandes. Então, se ela tem mais poros grandes, o que vai acontecer? Ele retém mais ou menos água. Ela vai reter ou retém menos H2O, tá? Então isso aqui é bem interessante para vocês lembrarem, tá? Então agora só foi relembrar isso aí. Agora vamos voltar aqui para o nosso desenho. Vamos pegar e vamos trabalhar aqui em cima desse desenho aí. Lembrando sempre que podemos representar o solo, vamos pensar no solo como se ele fosse uma grande caixa de água, tá bom, gente? Então vamos lá. Essa grande caixa de água, concorda comigo que vai ter um limite na quantidade de água que ela consegue armazenar? Esse limite de quantidade de água, vamos pensar que a gente tem uma caixa de 5.000 litros. 5.000 litros. Quanto de água eu consigo armazenar em 5.000 litros? 5.000 litros, certo? Então, se eu colocar 5.000 litros e 10, a minha caixa de água transborda, certo? Então, quer dizer que esse limite, nós chamamos de limite da quantidade de água como capacidade de campo. É o limite da quantidade de água que a gente consegue armazenar. Então, capacidade de campo, que é CC, né? Vou colocar aqui. A capacidade de campo nada mais é do que o limite de água que o meu solo armazena. Meu solo armazena. Beleza, então a gente falou que a capacidade de campo é o limite de água que o meu solo armazena. Contudo, ainda ficou meio esquisito. Por quê? Porque como que eu vou definir o limite que meu solo armazena? O limite que o solo armazena, ele pega e depende de algumas coisas. A primeira coisa que eu falei é que ele não pode transbordar. O que é transbordar o solo? Transbordar o solo nada mais é do que você adicionar água no solo até ele encharcar. O solo ele vai encharcar quando você está vendo o escorrimento superficial. Como assim? Sabe quando chove muito lá na fazenda, lá no gramado, e a água ela fica formando poça? Aquele ali é o solo encharcado. Então quer dizer que o solo está na capacidade de campo? Negativo. Quer dizer que ele ultrapassou a capacidade de campo, porque ele agora já está encharcado, está formando poça de água, aquela água está escorrendo ali na superfície. Então quando a água ela escorre na superfície, o solo ele já está saturado.
Então, quer dizer que não é a capacidade de campo. Então, a capacidade de campo não pode haver escorrimento superficial, ele não pode estar encharcado. E além disso, tem uma questão. Vamos pensar que a nossa caixa d'água, ela tem um furinho aqui embaixo, ó. Um furinho onde essa quantidade de água, ela vai descer, ela vai infiltrar. Infiltrar. E quando essa água infiltra, ela infiltra porque ela vai descendo no solo. E ela desce no solo por poros grandes ou por poros pequenos? Como eu disse, ela desce no solo pelos poros grandes. Então, a água ela desce pelos poros grandes. Quando ela chega nos poros pequenos, ela fica retida. Então, quer dizer que a capacidade de campo é a quantidade de água que um solo tem, sem que essa água seja perdida por escorrimento superficial, ou seja, sem que ela fique escorrendo ali na superfície, formando poças de água e assim por diante, e sem que ela infiltre. Ou seja, é o limite de água que meu solo armazena, desconsiderando a infiltração e o escorrimento superficial. Escorrimento superficial. Há algumas definições melhores. Aqui eu fiz uma definição mais simples, mas eu não definiria capacidade de campo assim. Se vocês quiserem uma definição mais bonita, eu posso pegar e posso dar um dia só de definições. Mas seria basicamente isso. É a quantidade de água que o solo tem, né, a capacidade de campo, sem que haja escorrimento superficial e desconsiderando a água que está infiltrando no solo. Então isso é a capacidade de campo, ou seja, é o limite de água, né, o máximo que ele consegue armazenar. Ou seja, vai ser de forma simples toda a água armazenada nos poros pequenininhos. Deu para entender? Outra coisa que vocês têm que lembrar é o ponto de murcha permanente, que pode ser PMP ou PM, tá? O ponto de murcha permanente. Opa. Murcha permanente. Permanente. O que é o ponto de murcha permanente? O ponto de murcha permanente, agora a gente vai ter que pegar, vai ter que pensar que tem uma plantinha aqui, ó. Ó a plantinha aqui, ó. A plantinha, bonitinha e tal, ó. Então a gente tem uma plantinha aqui com a raiz dela. O ponto de murcha permanente é o mínimo de água que aquele solo tem para que essa planta viva, permaneça viva. Como assim, Matheus? O que é o mínimo de água para que a planta permaneça viva? Quando a gente pega e fala que uma planta ela permanece viva, quer dizer que ela está boa? Quer dizer que ela está bem? Não. Quando ela está sobrevivendo, está só se mantendo viva, ela só não morreu. Mas ela não está reproduzindo, ela não está crescendo, ela não está formando flores, não está formando frutos. Então quer dizer que ela só está se mantendo viva. Ela está no mínimo do mínimo de água que ela consegue se manter. Então o ponto de murcha permanente, a gente pode falar que é o mínimo de água presente no solo, para que a planta permaneça viva. Ou melhor, permaneça sobrevivendo, né? Então o que acontece? A capacidade de campo é o máximo de água que aquele solo armazena, sem que haja o quê? O escorrimento superficial, que nem eu disse, né? E sem que essa água esteja infiltrando. Isso é capacidade de campo. O ponto de murcha é a quantidade mínima de água para que essa planta consiga ainda succionar a água para sobreviver. E o que acontece? Quando que é esse ponto? Esse ponto, essa quantidade de água, é o seguinte. Como vocês devem saber, a planta ela faz uma força de sucção, que a gente chama de potencial osmótico, né? De forma que
ela cria uma pressão negativa dentro dela. Quando ela cria uma pressão negativa, ela faz isso aqui, ó. Succiona ou puxa a água de fora do solo, né? Lá do solo. É o que a gente faz quando a gente pega e sunga o canudo, quando a gente pega e succiona o canudo, né? Quando a gente succiona o canudo, a gente está criando uma pressão negativa dentro do nosso corpo. E aí a pressão atmosférica empurra a água para dentro do nosso corpo, quando a gente está com o canudinho. É a mesma coisa a planta faz. Olha que legal, a planta já usa o canudo, ou melhor, já quase usa um canudo, há muito mais tempo do que nós. E ela faz isso com uma força muito grande. Essa força que a planta consegue fazer é de até 15 atm, em média, tá? Então quer dizer que o ponto de murcho permanente é até 15 atm. Mas, Matheus, o que é 15 atm? Ou melhor, menos 15 atm, né? Já que é uma pressão negativa. Menos 15 atm é vocês pensar que a planta ela faz uma força de 15 vezes a força da atmosfera sobre nós. O que é esse ATM? Um ATM é o peso de toda a massa de ar acima da gente. Então pensa, nós com 15 atmosferas acima da gente. Essa é a força que a planta consegue fazer, em média, para succionar a água do solo. A gente usa esse 15 atm porque a gente está utilizando aqui, ó, uma planta que a gente considera como planta indicadora, tá? Essas plantas indicadoras, elas pegam e são plantas utilizadas em experimento, que vão indicar mais ou menos a média do ponto de murcha permanente, tá? Só tô passando para cá, tá? Ponto de murcha permanente. Então, em média, que a gente utiliza o girassol, né? O girassol consegue fazer até 15 atm de força para succionar a água. Então vamos lá, a gente falou que a capacidade de campo ela é o máximo de água que aquele solo consegue armazenar sem perder por infiltração ou escorrimento superficial. O ponto de murcha a gente falou que é o mínimo de água que aquele solo precisa para que uma planta indicadora, né, que como eu disse, existe o girassol, por exemplo, uma planta indicadora, consiga sobreviver, ou seja, consiga succionar a água no limite de força que ela consegue fazer para se manter viva, para não morrer. Qual dos dois você acha que tem mais água no solo? A capacidade de campo ou o ponto de murcha? Se a capacidade de campo é o limite máximo de água e o ponto de murcha é o mínimo, então quer dizer que a capacidade de campo ela é maior. Então a capacidade de campo ela é maior que o ponto de murcha permanente, que ele é menor, tá? Então quando a gente está em capacidade de campo, o solo ele tem mais água do que no ponto de murcha. Deu para entender isso? Beleza, vamos lá. Agora que a gente entendeu isso, a gente vai pegar e vai começar a entender sobre a disponibilidade de água, tá? A disponibilidade de água ela pega e depende justamente dessa quantidade de poros que eu comentei aqui, ó, que o solo tem, tá bom? E ela vai ser calculada de algumas formas. E vai ser calculada em cima de capacidade de campo e ponto de murcha. Por quê? Porque sempre que nós vamos irrigar, o que vocês esperam? Quando nós temos uma planta, nós queremos que a quantidade de água do solo fique próxima à capacidade de campo ou próxima ao ponto de murcha? Você quer que a planta fique lá quase morrendo? Ou você quer que fique com bastante água no solo para a planta não ter que fazer muita força, succionar água o suficiente para ela viver? É na capacidade de campo, porque na capacidade de campo a gente vai ter água quase no limite do solo. A planta não vai precisar fazer muita força para sugar aquela água, ela vai conseguir viver bem, vai conseguir reproduzir, vai conseguir se desenvolver e aí vai ficar, ó, tudo supimpa. Então o que acontece? Na capacidade de campo é onde a gente quer pegar e quer deixar a nossa quantidade de água, mais próximo da capacidade de campo. Por que a gente não coloca mais água do que a capacidade de campo? Porque se a gente colocar mais água, o que acontece? A água ela escorre ou infiltra. Então se a gente está colocando mais água do que a capacidade de campo, nós estamos perdendo água. E a gente não quer perder água. Em irrigação, nós aplicamos a quantidade de água adequada para a planta. A partir do momento onde nós colocamos água no solo para perdê-la por escorrimento superficial ou por infiltração, nós já não estamos irrigando, nós estamos molhando.
essa é a questão principal da irrigação, é aplicar água na quantidade adequada. E daí eu venho com um discurso que eu falo muito para muitos alunos e muitas pessoas que não entendem que irrigar é sim trabalhar com uma coisa o máximo precisa, para você conseguir utilizar o melhor possível os recursos de água. Então, a agropecuária, ela não é responsável, diferentemente do que alguns professores falam para você, do maior desperdício de água. Não, o maior desperdício de água está quando nós pegamos e lavamos a mão e deixamos a torneira aberta, deixamos a torneira pingando, pegamos e estamos gastando água. É ali que se gasta água. Na irrigação, nós aplicamos água adequada para as plantas. Nós não estamos jogando água fora, tá bom? Então vamos lá, voltando. A gente quer então que a quantidade de água no solo fique entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, tá? A capacidade de campo, um solo com uma capacidade de campo, ele vai ter mais ou menos 30% de umidade. Então aí agora volta lá naquela aula de umidade, lembra que umidade é a quantidade de água sobre a quantidade de solo. E o ponto de murcha permanente vai estar por volta, vamos colocar aqui, do que 15% de umidade do solo, tá bom? Então, nós queremos deixar a quantidade de água entre esses dois pontos. Então, nós vamos deixar ela ali por volta de 30%, que é o máximo de água que a gente vai aplicar, até chegar a 30% de umidade. E quando chegar lá em 20%, a gente já pode irrigar, a gente já tem que irrigar aquele solo para voltar para 30%. Deu para entender? Então a gente sempre vai deixar a quantidade de água entre esses dois. E geralmente a gente deixa em 50%, ela baixar até 50%. Ou seja, qual que é essa diferença aqui? A diferença entre esses dois valores, que é o delta entre CC e PMP, o que é delta um ao outro? É um menos o outro. De 30 para 15 é 15%. E 15% dividido por 2 é igual a 7,5%. Então o que a gente faz? A gente geralmente não quer com que a capacidade de campo, com que a umidade da capacidade de campo reduza mais do que 7.000%. Ou seja, 30 menos 7,5 é igual a 22,5. Opa, 22,5. Então sempre que a umidade do solo estiver próxima de 22,5%, nós já podemos irrigar. Para quê? Porque quanto mais próximo do ponto de murcha permanente, mais a planta vai ter que gastar energia para succionar água. Só que tem uns benefícios também de quando a planta ela gasta energia para succionar a água, que é o seguinte: quando ela gasta energia para succionar a água, ela vai querer também formar mais raízes, ela vai querer aprofundar o sistema radicular dela para pegar e procurar mais água. Então também não é bom a gente deixar a água só muito próxima à capacidade de campo, em condições lá que a gente está plantando no solo, porque senão a raiz da planta vai ficar muito pequenininha, porque ela sempre vai ter água ali disponível ali em cima. Então é melhor a gente pegar e... Por isso não deixa sempre igual a capacidade de campo. Por isso que a gente deixa essa água diminuir e depois volta para a capacidade de campo. Deixa a água diminuir até os 22,5% e volta até 30%. Deu para entender? Então vamos lá. Então agora que a gente já entendeu isso... não sei quantos minutos de gravação já foi, mas provavelmente já deve ter ido muito. Finalmente a gente pode ir para os cálculos, tá? O primeiro cálculo que a gente vai ver, tá? Então aqui são os cálculos. O primeiro cálculo que a gente vai ter é o cálculo do que a gente chama de DTA. O que é a minha DTA? A minha DTA é a minha disponibilidade total de água. A minha disponibilidade total de água, ela nada mais representa do que a quantidade de água, né, que a gente tem num determinado localzinho do solo. Então pensa que a gente tem um bloquinho de solo aqui, ó, de 1 centímetro. Nesse centímetro de solo, quanto de água que eu vou ter? Aí agora vocês lembram, a gente está trabalhando com lâmina. Então se eu tenho 1 centímetro de solo, a minha quantidade de água ela vai ser dada em lâmina, que é milímetros. Então a minha DTA, que é a disponibilidade total de água, ela vai ser dada em milímetros por centímetro. Aí, deu para entender?
Porque é a lâmina de água. Agora, dentro de cálculos, nós só vamos trabalhar com lâmina de água. Então, ela representa a altura de água que a gente tem. Ou seja, se a gente pegar um pedacinho de solo assim, ó, de 1 centímetro, né? De 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, de 1 cm por 1 cm. Quanto de água que a gente vai ter aqui? Olha só, vamos falar que a gente tem isso aqui de água. Então, a gente tem uma lâmina de, vamos falar aqui, 3 milímetros. Deu para entender? Então, DTA é isso. É a quantidade de água que a gente tem nesse bloquinho de solo aqui, tá? Nesse bloquinho de solo aqui. Então, vamos lá. A minha DTA, ela pode ser calculada como a capacidade de campo menos o meu ponto de murcha permanente, PM ou PMP, né, como eu já disse para vocês, dividido por 10 vezes a minha densidade aparente. E aí que vem uma questão muito importante aqui que muita gente erra. É o seguinte, a capacidade de campo e ponto de murcha permanente, eles são o quê? Eles nada mais são do que aqui que eu falei, capacidade de campo e murcha permanente. É uma questão de umidade, né? Então, capacidade de campo, eu não coloquei aqui, ó, é o limite de água. É o limite de água em que unidade? Em porcentagem, né? E o meu ponto de murcha permanente, eu coloquei que é o mínimo de água, mas é o mínimo de água em porcentagem. Então, tanto capacidade de campo quanto ponto de murcha, eles são dados em qual unidade? Em porcentagem. E como nós já vimos aqui embaixo, que a umidade, né, em porcentagem, ela pode ser dada tanto em volume, que nem esse caso aqui, ó, quanto em peso, elas podem considerar ou não a densidade do solo, que é a DA. Lembra que a gente falava de DA e tudo mais lá? Pois é, ela pode ou não considerar a DA. Então, quando ela pega ou não considerar a DA, a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque quando a minha capacidade de campo, então olha lá, ó, quando CC, que é a minha capacidade de campo, e PMP estão em volume, não se multiplica pela DA. Como assim? Quando a minha capacidade de campo e o meu ponto de murcha, eles já estão em volume, dá uma olhada aqui, gente. Quando já está em volume, umidade em volume, eu já estou com o meu DA calculado na fórmula. Então, eu não preciso multiplicar aqui, ó, por DA. Agora, quando a minha capacidade de campo e o meu ponto de murcha permanente estão em peso, aí eu tenho que multiplicar pela minha DA. Ai, Matheus, como é que eu vou saber? Dá uma olhada aqui, ó. Capacidade de campo, 32%. Peso. Se está em peso, na fórmula eu tenho que multiplicar pela minha DA. E o Juvenal deu. Agora, olha aqui que legal. Capacidade de campo, 35,1. Volume. Ponto de murcha permanente, 21. Volume. Precisa multiplicar pela DA? Se a gente olhar a regra aqui, ó. Capacidade de campo e ponto de murcha estão em volume. Não se multiplica pela DA. E o Juvenal foi lá e deu a DA. Aí vai ter gente que vai lá e vai colocar. Aí vou calcular a minha DTA, ó, que ele está pedindo para calcular aqui. E vai multiplicar pela DA. E vai estar errado. Ou seja, sempre que capacidade de campo e ponto de murcha permanente estiverem em volume, não se multiplica pela minha DA, que é a densidade aparente. Tá bom? Vamos agora para o próximo cálculo. O próximo cálculo é o que a gente vai chamar de CTA. A minha CTA é o que a gente chama de capacidade. Olha lá, ó, capacidade total de água. Eu não sei se eu mostrei aqui para vocês, ó, mas aqui, ó, C é de capacidade, T de total e A de água, tá? D é de disponibilidade, T de total e A de água, tá? Então, Matheus, o que é disponibilidade e capacidade? Vamos voltar agora no conceito de disponibilidade. Vou tomar só uma aguinha aqui porque já tá ficando seca a boca. A disponibilidade total de água, ela considera um lugarzinho aqui de 1 centímetro, não é? Só que ela considera
esse 1 centímetro, esse 1 centímetro, esse 1 centímetro. Ela considera todos 1 centímetro. Na DTA, teoricamente, todo centímetro do solo, toda a profundidade do solo tem aquilo ali. Só que a gente quer trabalhar com todo o solo? Negativo. A planta, a raiz dela vai até aqui embaixo? Não, a raiz dela não vai até lá embaixo. A raiz dela vai até uma profundidade aqui, ó. Vai até essa profundidade aqui, ó, não é? Ela tá vindo até aqui? Então vamos falar que a profundidade dela vai até 0,5 metros. Então quer dizer que eu tenho que preocupar com água a 1 metro de profundidade? Não. Porque se eu preocupo com água a 1 metro de profundidade, eu estou colocando água para chegar até lá. E a planta não captura água lá, porque ela só vai até 50 centímetros. Ai, Matheus, então quer dizer que se eu pego e tenho uma plantação de milho, que a minha raiz vai até 30 centímetros, eu tenho que colocar água até 1 metro de profundidade? Você tem que colocar água até onde a raiz alcança. Até onde a raiz alcança? Até 30 centímetros. Perfeito? E até tem alguma coisa aqui bem interessante, tá? Que eu vou falar para vocês sobre raiz. A raiz de uma planta, seja pivotante ou fasciculada, ela pode ser dividida de... Ela tem 3 funções, uma raiz, tá bom, gente? A raiz tem 3 funções. A raiz, ela tem 3 funções. Sustentação, porque ela sustenta a planta, tá? Sustenta a planta no solo. Porque se ventar, a planta não tomba. Teoricamente não era para tombar, né? Ela também captura nutrientes. Como assim? Vamos lá, só para você entender. Pensa numa raiz. Todo mundo já viu uma raiz de soja. Vamos pegar essa raiz de soja que é mais interessante de ver. A raiz de soja é uma raiz pivotante ou vasculada? Ela é pivotante, por quê? Porque ela tem um caulezinho central, né? Vou fazer aqui um desenho aqui, ó. A raiz de soja ela tem um caulezinho central. E depois ela tem as outras partes aqui, tá? Então, essa parte aqui, ó, essa parte mais grossa, é a raiz principal. E a raiz principal, ela vai atuar onde? Ela vai atuar principalmente na sustentação. E esses outros pedacinhos aqui que vai pro lado, petitinho, se você pegar e olhar bem próximo à raiz, nas raízes secundárias e terciárias, ela é cheia de pelinhos bem petitinhos. E esses pelinhos bem petitinhos são os que vão atuar na captura de nutrientes por interceptação radicular, tá? E por último, a raiz ela captura água, porque ela vai atrás de água. Qual que é a região da raiz que vai atrás de água? Principalmente a principal e as secundárias, tá bom? E essa captura de nutrientes, ela ocorre tanto em contato do nutriente com a raiz, ou seja, a raiz ela tem que estar ali, ó, do lado, encostando no nutriente, quanto pela absorção de água. Porque como eu disse, a água do solo, ela é água mais nutrientes. Então sempre que a planta absorve água, ela absorve também os nutrientes para ela viver. Quais são os nutrientes? Macronutrientes primários, Q, P, K. Macronutrientes secundários, cálcio, magnésio e enxofre. Micronutrientes catiônicos e aniônicos, ferro, boro, cobre, zinco, manganês, molibdênio, silício e cobre. Acho que falei, não sei se já tinha falado. Mas enfim, ela vai absorver todos esses nutrientes, ou por interceptação radicular, ou por absorção de água. Então o que acontece? Se a gente tem água até 50 centímetros, tá passado de bom, porque a planta só vai até 50 centímetros. Então o que acontece? A gente vai considerar a profundidade da planta. E como eu disse, onde a planta absorve água é principalmente nesse principal aqui e nas secundárias. Só que essa regiãozinha aqui do final, ela não é muito eficiente. Então o que acontece? A gente tem uma região de eficiência de absorção de água, que é o que a gente chama de profundidade efetiva. De idade efetiva. O que é essa profundidade efetiva? É o tamanho dessa raiz, onde a raiz vai realmente absorver água. Porque essa regiãozinha aqui do final, como eu disse, ela não é muito importante não. E quantos por cento da raiz? Qual que é essa profundidade? Vamos falar que a raiz tem 1 metro. Quantos centímetros mais ou menos absorve água? Depende muito. Vamos falar uns 80, 90%, tá?
E cada planta tem uma profundidade de raiz. O que vocês acham? Vocês acham que uma raiz de uma soja ela é maior ou menor do que a raiz de um milho? A raiz da soja é muito maior do que a raiz do milho, concorda comigo? E assim por diante, tá bom? Então agora a gente sabe que a capacidade total de água ela depende da profundidade da raiz. Então o que a gente faz? A minha CTA é igual à minha capacidade de campo menos o meu ponto de murcha permanente dividido por 10 vezes o meu Z. Sendo que Z é a gente pode colocar de duas formas, tá bom, gente? Pode ser tanto Z, tá? Que é a profundidade efetiva do sistema reticular, quanto PEF, tá? Z é por causa que é o eixo Z, tá? Eixo X, Y e Z, que é a altura, no caso profundidade, e PF porque é profundidade efetiva, né, do sistema reticular. É o Z ou PF, que é a profundidade efetiva do sistema radicular. Aqui na capacidade de campo de murcha e na DA, eu não coloquei as definições de cada um. Por quê? Porque capacidade de campo a gente já tinha definido ali em cima. Ponto de murcha também, a densidade aparente a gente já definiu na aula de umidade do solo. Mas vocês lembram, capacidade de campo é o limite de água superior, né? Sem perder por escorrimento superficial e por infiltração. Ponto de murcha é a umidade mínima de água que o solo, a umidade mínima, né, que o solo deve conter para que a planta consiga viver. E a densidade aparente, a DA, ela é a densidade do solo, né? Então vamos lá. Então a gente agora definiu o que é capacidade total de água. Depois a gente tem outra coisa, que é a CRA. O que é CRA? É a capacidade real de água. O que é capacidade real de água? Capacidade real de água nada mais é do que a quantidade de água que aquele solo tem, considerando o que é realmente disponível para a planta. Ou seja, uma é total, é o todo que tem. Só que o real é o que realmente está disponível para a planta, tá? Então o real é disponível para a planta. E a fórmula dela, já vou até colocar a fórmula porque aí depois a gente volta lá em cima. A fórmula dela é igual a só esqueci uma coisa aqui, ó. Na CTA é vezes DA vezes Z. E se vocês derem uma olhada, olha aqui, ó. A fórmula da DTA e a fórmula da CTA. Parece quase igual, né? A única diferença é isso aqui. Pois é a mesma coisa. Por isso que a fórmula da CTA pode ser dada como CTA é igual a DTA vezes Z. Porque essa região aqui, ó, é a mesma coisa que DTA. Ah, Matheus, então quer dizer que se a minha capacidade de campo e o meu ponto de murcha permanente estiverem em volume, eu também não vou precisar multiplicar pela minha DA? Exatamente. Porque é a mesma coisa aqui. Tá? Então quer dizer que se eu tiver calculado a minha DTA, para mim calcular a minha CTA, é só eu pegar o valor da minha DTA e multiplicar pela minha profundidade efetiva do sistema radicular. Perfeito? Ah, e tem mais uma coisa também. Que essa profundidade efetiva do sistema radicular, ela deve estar em uma determinada unidade. E que unidade que tem que estar, Matheus? Tem que estar em centímetros. Tudo bem, gente? Essa profundidade do sistema radicular tem que estar em centímetros. Mas, Matheus, por que centímetros se a gente trabalha com lâmina de água e a lâmina de água é em milímetros e a profundidade do sistema radicular tem centímetros? Você falou que lâmina é em mil, eu tô todo confundindo. Pera aí, gente. Vamos lá. DTA, eu falei para vocês que ela é em milímetros por centímetros, certo? Então, se é milímetros, a lâmina tá aqui, ó. Aqui tá a lâmina. E aqui tá a profundidade. Então, se a profundidade tá em centímetros,
A minha profundidade do sistema radicular também deve estar em centímetros. É nóis? Então deu para entender, né? Agora a CRA, que é a capacidade real de água. Vou só dar mais um espacinho aqui para não ficar muito junto. Ela é dada como a minha CC, que é a capacidade de campo, menos bond merge permanente, dividido por 10. Dividido por 10, vezes a minha DA, vezes o meu Z, vezes o meu F. Meu Deus, Matheus, que tamanho de fórmula? Dá uma olhada nessa fórmula aqui, ó. Parece essa fórmula aqui, não parece? Pois é a mesma coisa. Por isso, a minha CRA pode ser calculada pela minha CTA vezes qualquer única coisa diferente. Esse F. Então a minha CRA pode ser calculada pela minha CTA vezes o F. Mateus do céu! O que é esse F? Esse F é o que a gente chama de fator de disponibilidade. Disponibilidade. Tá? Mateus, o que é esse fator de disponibilidade? Como eu disse, a CRA é a capacidade real de água. Ou seja, ela considera a quantidade de água realmente disponível para a planta. Então, para a gente pegar e distinguir o que é disponível, a gente tem que pegar o total e multiplicar por um fator que vai me falar do total quanto que é a água. Como assim? A gente tem 100%, que é a minha CTA. Só que a minha CRA, ela tem que ser menor ou maior do que a minha CTA? A minha CTA, ela é maior do que a minha CRA. A minha CRA, como ela só considera água disponível, é menos água, porque não é toda a água que está disponível para a planta. Mateus, por que não é toda a água que está disponível para a planta, gente? Vamos voltar lá na plantinha. A gente tem uma plantinha aqui, não tem? Vamos pegar agora e vamos desenhar um cacto. Um cacto aqui, ó. Nossa senhora, meu cacto ficou bom demais. Tá parecendo mais um alface do que um cacto. Mas vamos pensar que é um cacto. E agora, vamos, na verdade, vamos deixar isso aqui na alface, tá? Ficou bonita a minha alface. Olha lá, minha alface tá bonitinha, ó. Minha alface tá bonitinha aqui, ó. Vou pegar aqui e fazer a raizinha dela. Vamos agora fazer um cacto. Vamos fazer o estereótipo de cacto aqui, ó. Aqui. Nossa senhora, eu desenho cacto muito bem, né, gente? Pode falar. E aqui eu tenho o meu cacto. Então eu tenho um cacto, uma planta de soja e uma alface. Concorda comigo? Ó, um cacto, uma planta de soja e uma alface. Então, o que acontece? Dessas três plantas, tá? A gente tem três plantas. Qual delas vocês acham que vai conseguir absorver mais água? Qual absorve mais água mais facilmente? Se eu colocar um cacto para absorver água num solo com pouca água, ele consegue? Consegue. Porque o cacto, ele vive em regiões com pouquíssima água. E ele consegue absorver água mesmo de um solo que tenha pouquinha. E consegue ficar muito tempo sem absorver água. Ou seja, ele consegue usar a água certinha que ele precisa. E a minha alface? Vixe, gente, a alface tem que irrigar todo dia quando não se irriga 2, 3 vezes por dia. Por quê? Porque a alface, gente do céu, aquilo lá é só água pura, parece. Realmente, 95% da constituição da massa de alface é água. Tá? Então quer dizer que a alface, ela precisa de muita água, muito frequentemente. Por quê? Porque ela tem uma capacidade baixa de absorver aquela água do solo. Então quer dizer que, lembra que eu falei que a planta ela faz uma força para absorver a água? Eu não falei que ela faz uma força, que eu falei que é a pressão osmótica que ela realiza? A força que a força da alface, ela é bem pequena. Ela é pequena. E a força do cacto? Ela é grande. O cacto faz muita força, ou seja, mesmo com pouquinha água, ele consegue ainda tirar água do solo. E a minha planta de soja? Ela fica no meio. Ela não é
tão dependente de água quanto a alface, porque ela consegue ficar mais tempo sem água, mas ela também não é que nem um cacto, que vive anos sem água, certo? Então ela fica ali no meio, ela é a média, é a que está no meio termo. Então o que acontece? Nós temos plantas que têm uma capacidade muito grande de absorver água. Conseguem ficar muito tempo sem absorver água porque elas usam a água muito bem, muito certinha. Se você pegar e abrir um cacto, obviamente ele armazena água lá no meio, mas de fora dele ele quase não perde água. Por isso que ele tem aqueles espinhos, porque o espinho é uma forma dele reduzir a perda de água. Enquanto a folha, né, se vocês não sabem, o espinho basicamente ele é uma modificação da folha. Enquanto a folha, ela tem uma superfície muito maior, ela entra em contato com o sol mais, então quer dizer que se perde muito mais água. Então por que o cacto ele pega e tem essa capacidade grande de absorver água? Porque ele tem um sistema radicular muito forte e além disso ele perde pouca água. Então ele é muito eficiente no uso de água. Enquanto a alface, ela não tem um sistema radicular que faz muita força e além disso ela pega e ela precisa de água muito frequentemente. Ou seja, ela não é eficiente no uso de água. Outro exemplo de não eficiência, banana. Banana, se vocês pegarem e der uma machadadinha lá na banana, pegar e colocar o canivete, já jorra água, não é? Não sai jorrando água? Pois é, banana não é eficiente no uso de água. Agora algodão. Algodão ele consegue sobreviver à seca. Inclusive algodão é de regiões mais secas. Então quer dizer que o algodão ele é eficiente no uso de água. Então nós temos plantas mais eficientes e menos eficientes. Isso está tendo uma tabela de um dos gráficos que o Juvenal de uma tabela que o Juvenal deu para vocês, o fator de disponibilidade de cada planta, tá? Isso depende de em que momento que a planta tá, porque concorda comigo que a planta, quando ela tá no inicinho, ela precisa de água para crescer, certo? Então quando a planta tá nascendo, então vamos lá, ó, vamos fazer até um gráfico aqui, ó. Quando a planta tá, então isso aqui é o dia após semeadura. Isso aqui é a necessidade de H2O. Quando a planta está lá no inicinho, então quando ela está nascendo, ela é pequenininha, mas ela precisa de água. Aí ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Pegou e cresceu, está reproduzindo. Pegou e fez aqui. Está no máximo de água que ela precisa. Depois ela já reproduziu. Agora ela tem que pegar e ela vai começar a morrer. Então a quantidade de água que ela precisa vai diminuindo. Até ficar zero. Então a planta ela vai ter diferentes necessidades de água ao longo do tempo de crescimento dela, tá bom? E isso influencia o que a gente chama de fator de disponibilidade, que é justamente uma relação entre a capacidade de água realmente disponível para a planta e a capacidade dela absorver. Esses valores, como eu disse, eles vão ser um valor que vai variar entre 0 e 1. Por que entre 0 e 1, Matheus? Porque as plantas que têm uma maior capacidade de absorver a água, ela vai ter valores próximos a 1. E plantas que têm baixa capacidade de absorver água vão ter valores próximos a 0. Então o F de uma alface vai ser, se eu não me engano, o F da alface é igual a 0,3, se eu não me engano. Enquanto o F de um algodão, vou falar do algodão, que é o que eu lembro, é igual a 0,8, ou seja, bem próximo a 1. Então o fator de disponibilidade, ele vai pegar e vai determinar quanto dessa água realmente no solo está disponível para a planta, tá? E Matheus, por que é 0,8? Por que não é um número maior do que 1? Porque, vamos pensar, o total de água é 100%. Se eu multiplicar por 0,5, quer dizer que a disponibilidade de água para a planta é 50% total. Então tá certo. O que é uma planta 0,5? Uma 0,5 vai ser um milho, uma soja, talvez vai estar com 0,5, 0,6, o F dela. Agora se eu pegar 100% e multiplicar por 1,2, vai para quanto? 120%. De 100% de água, tem como 120% estar disponível? Não, não tem como. Então por isso que eu falei que a CRA é sempre valores menores do que a CTA. Porque é do total de água, que é a CTA, parte desse total que vai ser realmente disponível para a planta. Então por isso que o valor da CRA vai ser menor do que o da CTA. Tudo bem até agora? Todo mundo está entendendo? Então vamos lá. E agora, por fim, a gente tem o que a gente chama de irrigação real necessária. Vamos lá, Matheus. O que é irrigação real necessária? Agora que a gente já terminou de calcular o quanto de água está disponível no solo e tudo mais, a gente vai começar a calcular a lâmina de água, né? Que é a IRN, que é a irrigação
Irrigation, né? Irrigação real, Rzinho, né? De real, necessária. O que é irrigação real necessária, Matheus? Vamos lá. Irrigação real necessária nada mais é do que a minha lâmina de água que eu preciso aplicar no meu solo. Certo? Certinho. Então vamos falar que a minha planta ela precisa de 10 milímetros. Então a minha IRN ela tem que ser igual a 10 milímetros. Tudo bem? E como é que a gente calcula a IRN? Facinho. IRN é igual a capacidade de campo menos ponto de murcho permanente dividido por 10 vezes a minha densidade aparente vezes a profundidade efetiva do sistema articular, vezes o fator F, lembrando que a profundidade efetiva do sistema articular ela está em cm, lembrando que o fator F ele está entre 0 e 1, tá? E a minha densidade aparente ela não precisa quando a capacidade de campo de murcha está em volume, então aí a gente tira dA. Mas pera, dá uma olhada na minha CRA e dá uma olhada na minha IRN. Igual, não é? Pois é. A minha IRN quase sempre ela vai ser igual ou menor do que a minha CRA. Matheus, por que você está falando que IRN é igual ou menor que a minha CRA? Porque aí, o que eu preciso irrigar, aí agora a gente volta lá para o conceito de IRN. IRN, a gente volta lá para o conceito de irrigação. IRN é o quanto que eu preciso irrigar. Só que a minha irrigação é aplicar a água necessária para a planta. Matheus, tudo bem, mas até agora eu não entendi. Se chover, vamos falar que choveu, eu preciso aplicar água? Não. Você não sabe. Por quê? Porque se já tiver água no solo e você irrigar, você pode passar da capacidade de campo. Vamos falar que a sua planta ela precisa de 5 milímetros de água e choveu 3. Se você aplicar mais 5 milímetros de água, vai para quanto? 8 milímetros. Qual que era o que você precisava aplicar? 5. Quanto que tá no solo agora? 8. Ou seja, 3 milímetros estão sendo jogados fora. Ou seja, a irrigação real necessária, ela é considerar o que a planta precisa menos o que choveu, que é o que a gente chama de PE, ou precipitação, tá? Então, sempre que a gente lembra de irrigação real necessária, a gente pode falar que a IRN é igual ou menor do que a CRA, porque ela vai ser menor quando a gente tem a chuva ocorrendo. E quando não tem chuva, quando o Juvenal não colocar valor de chuva, não falar que choveu nada, aí vocês pegam e desconsideram essa precipitação. Aí a IRN vai ser igual a CRA. Perfeito? Mas, Matheus, me fala como que a minha CRA se tornou a quantidade de água que a planta precisa. Simples. A capacidade de campo ponto de murcha, a diferença entre eles, eu falei que é justamente a umidade que a gente quer manter no solo, certo? Certo. Se a capacidade de campo ponto de murcha é a quantidade de umidade que eu quero obter no solo, eu vou descobrir a diferença entre eles aqui, tá? Nessa capacidade de campo menos ponto de murcha. Depois eu vou multiplicar pela minha dA para esses valores considerarem a densidade do solo, que é para saber mais ou menos quanto de espaços vazios que eu tenho naquele solo, o volume de água que eu consigo armazenar. Depois eu quero saber a quantidade de água que aquele solo tá tendo, que aquele solo tem que armazenar e em qual profundidade. A profundidade ela depende da raiz da planta. E eu dependo também em saber em quanto de água que aquela planta realmente consegue absorver. Então dessa forma eu vou saber quanto que eu preciso irrigar. Tá? Então a minha IRN ela é igual a CRA quando a gente não tem a precipitação. Então, muito simples. Então só vou anotar aqui que a minha PE é igual a precipitação. Precipitação. Perfeito. E por último, a gente tem o que a gente chama de IRN. ITN quer dizer irrigação total necessária. Irrigação total necessária. Mas, Matheus, a gente já calculou o real, o que realmente precisa. Pois é, mas o real é diferente do total.
Matheus, como assim, Matheus? Você tá me deixando doido. Vamos lá. O total é o quanto a planta precisa. Mas agora pensa comigo. Vamos lá pensar que você vai pegar um baldezinho d'água, né? Vai pegar o regadorzinho aí na sua casa. Vai lá no jardim de sua mamãe, de seu pai, de sua avó, de seu tio. E vai jogar a aguinha lá nas plantas. Tá jogando a aguinha lá, tá jogando a aguinha, tá jogando a aguinha, tá jogando a aguinha lá com o regador. Quando você coloca a água lá, em cima da planta, concorda comigo que parte daquela água pode voar se tiver voando, se tiver com um vento muito forte? Concordo, se estiver chovendo muito forte, se estiver ventando muito forte, parte da água que eu estou aplicando ali vai voar um pouquinho, não vai? Vai. Outra coisa, quando você está aplicando a água lá, você acha que o que você aplica em cada plantinha é sempre igual ou fica um pouquinho diferente? Fica um pouquinho diferente, né? Ou você acha que sempre que você coloca a mesma quantidadezinha de água em cada um? Fica diferente, né? Agora imagina você que poderia estar medindo lá, imagina agora no campo, que são aspersores. Que às vezes um aspersor pode estar com uma pressão maior que o outro, um pode estar um pouquinho obstruído por um cisco, por sujeira e assim por diante. Pois é, a irrigação total necessária, ela considera justamente a eficiência de aplicação, que é justamente o quê? É a capacidade daquela água que está saindo do aspersor chegar realmente na planta. Como assim? Vamos pensar que a gente está aplicando 100 litros de água. Só que desses 100 litros de água, quando eu estou aplicando para a planta, cerca de 10 litros vai pegar e vai voar. Vai voar da planta que eu estou aplicando para outra planta do lado, ou vai pegar e vai voar para outras 2, 3 plantas ali na frente, porque o vento está batendo. Pois é. E mais 5 litros vão evaporar. Mas, Matheus, como que a água evapora? Não sei se vocês sabem, a água, ela pega, e quando ela é aplicada, principalmente as bailarinas, sprays, as gotinhas de água são bem petitinhas mesmo. E quando a gente tem gotinhas de água muito petitinha, ela não precisa chegar a 100 graus Celsius para evaporar. Vocês já viram que quando a gente pega e tem tipo muita água jorrando, forma tipo uma nuvenzinha de água? Para quem já foi em sistema de irrigação, você vai ver que forma uma nuvenzinha de água. Por que forma uma nuvenzinha? Que é o que a gente chama de cortina irrigada, né? Por quê? Por causa que as gotinhas de água são bem petitinhas. E quando as gotinhas de água são mais petitinhas, é mais fácil delas evaporarem. Então, quando a gente está aplicando água, parte dessa água pode evaporar, tá? Então, a eficiência de aplicação, ela considera isso. Então, vamos falar que, por exemplo, é de 100 e perdeu-se 15 litros. Então, quantos por cento de 100 vai chegar na planta? 85 litros, que é igual a 85%. Ou seja, a minha eficiência de aplicação é 85%. Então, logo, a minha ITN é igual a minha IRN sobre a minha EA. Mas, Matheus, como assim, Matheus? Como assim, Matheus? É fácil. A minha IRN é o total de água que eu tinha aplicado. Pois é. Então, ele é o 100%. Só que a minha ITN, ele que sim vai ser o total que eu vou aplicar. Então, ele vai ser igual a enfim, isso aqui esquece, porque vai confundir mais você. Mas, enfim, considera assim. Mas isso aqui é uma regrinha de 3, tá? Porque esse EA, ele representa 85%, que realmente vai chegar na planta, tá? E o meu ITN representa 100%. Mas enfim. Tá, beleza. Então, o que acontece? A minha ITN é a minha irrigação real total necessária. E ela vai ser dada em milímetros. A minha IRN vai ser dada em qual unidade? Em milímetros. A minha CRA vai ser dada em qual unidade? Vai ser dada em milímetros. A minha CTA vai ser dada em qual profundidade? Vai ser dada em qual unidade? Em milímetros. A única que não é dada em milímetros é a DTA, tá? A DTA é dada em milímetros por centímetros. A partir do momento que a gente está pegando, está considerando a profundidade, esses centímetros aqui já some porque eu estou multiplicando pela minha profundidade. Aí já vai ficar só os milímetros
milímetros, milímetros e milímetros. Não esqueçam de colocar unidade, tá bom, gente? Então a minha ITN, a minha IRN, a minha CRA, a minha CTA e a minha DTA a gente acabou de calcular. Então dessa forma vocês conseguem calcular a DTA, a CTA, a CRA, a IRN e a ITN de todos esses exercícios. Lembrando que para CTA, CRA, IRN e ITN, o Z é dado em centímetros. E olha aqui, ó, o Juvenal colocou em milímetros. Lembrem de transformar, tá bom? Ó, 8 milímetros. Aqui está em metros. Então sempre transformem, tá? E por último, peço para vocês lembrarem de que não se utiliza DA quando já está em volume, tá? Aqui está em peso, aqui está em volume, então vocês têm que lembrar como é que se utiliza. Aqui a eficiência de aspersão tá... Ah, só por último aqui, ó, só lembrar, esse EA aqui, ó, que é a eficiência de aplicação, ela é dada em porcentagem, certo? Só que aqui vocês não vão colocar em porcentagem, vocês vão ter que colocar em decimal, ou seja, 85,0,85. 100% viraria 1. 30% viraria 0,3. Matheus, como é que você está fazendo isso? É só você pegar a porcentagem e dividir por 100. Por quê? Porque, se vocês lembrarem, 85% é a mesma coisa do que 85 sobre 100. É igual a 85%. E 85 sobre 100 é igual a 0,85. Então, na hora de colocar nessa fórmula de ITN, tá? Lembra de colocar EA em decimal. Tô falando assim que eu já tô cansado, viu, gente? Eu acho que vocês também já vão estar até aqui. Então é isso. Eu acho que é isso. A última questão é que vocês conseguem... essas três questões aqui, ó. Vocês vão calcular o máximo que vocês conseguirem. DTA, CTA, CRA, IRN, ITN. Até onde vocês conseguirem. Essa e essa vocês conseguem calcular até ITN. Essa daqui ele pede para calcular a lâmina líquida. Lâmina líquida é ITN. Contudo, com as informações presentes aqui, vocês não conseguem calcular ITN. O máximo que vocês conseguem calcular é a CTA. Então vocês vão calcular até a CTA, tá? E aqui, ó, considerando a umidade do solo, foi encontrado 23%, considerando a densidade para determinar a porcentagem de umidade. Isso daqui, ó, vocês vão ter que voltar nessa aula aqui para compreenderem. Então vocês vão usar essa aula, que é a aula de lâmina, mais a aula de densidade do solo, tá bom? É isso aí, gente. Até mais. Espero que consigam resolver. Qualquer dúvida, eu estou lá no grupo, vocês podem mandar lá.